Olá, amiguinhos, bem-vindos ao canal Mundo Divertido. Que bom ter vocês aqui de novo. Antes da gente começar a nossa aventura de hoje, que tal já deixar um like bem grandão pra gente? É super rápido e ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Corre lá e clica no botão vermelho para se inscrever. Nosso objetivo é chegar em 100 inscritos. E eu sei que com a sua ajuda a gente consegue. Então, já deu like? Já se inscreveu? Ótimo! Estão prontos? Então vamos para a história. A história de hoje é a lenda da sombra que perdeu o dono em uma pequena vila, cercada por florestas mágicas e bem antigas. Vivia uma menina chamada Lila. Lila era uma menina muito corajosa e adorava brincar do lado de fora de casa. Ela corria pelos campos, subia em árvores e brincava de esconde-esconde com seus amigos. Mas ela só brincava até o sol começar a se pôr. Isso porque todos na vila, desde os mais velhos até as criancinhas, conheciam uma regra muito antiga. Nunca, jamais, fique fora de casa depois que as sombras ficarem longas demais. Ninguém sabia explicar direito o porquê dessa regra. Os pais diziam que era perigoso. Os avós contavam histórias sussurrando, mas nenhuma era igual à outra. Mesmo sem entender, todas as crianças obedeciam. Era como um combinado secreto. Certa tarde, o céu estava lindo, com um sol bem quentinho. Lila estava brincando no jardim com seu gatinho de estimação, um bichano branco e fofo chamado Pipoca. Eles corriam um atrás do outro. Lila ria alto e Pipoca miava feliz. Eles brincaram tanto, mas tanto, que nem viram o tempo passar. Quando Lila finalmente parou para respirar, ela olhou para o céu e levou um susto. O céu já estava todo pintado de laranja e roxo, e as sombras das árvores, que antes eram curtinhas, agora se esticavam pelo chão como braços compridos e finos, querendo tocar em tudo. Vamos, Pipoca. Já está tarde, disse ela, com o coração pouco apertado. Mas o gatinho, que ainda estava animado com a brincadeira, não obedeceu. Ele deu um pulo e correu direto para dentro da floresta escura que ficava logo atrás da casa dela. Lila não pensou duas vezes. Pipoca, volte aqui, ela gritou. Mas o gatinho já tinha sumido entre as árvores. Com um nó na garganta, ela respirou fundo e correu atrás dele. Dentro da floresta, o ar era mais frio. As árvores altas pareciam gigantes e seus galhos rangiam com o vento, como se estivessem sussurrando segredos uns para os outros. A escuridão chegava rápido, engolindo as últimas luzes do dia. Foi então que ela ouviu um barulho estranho atrás dela. Tepe, tepe, um som suave, como passos leves na terra fofa. Ela parou de repente e virou. Não havia ninguém, só as árvores e o silêncio. Mas quando ela olhou para o chão, seu queixo caiu. A sombra dela estava diferente, muito diferente. Em vez de imitar cada movimento que ela fazia, como as sombras normalmente fazem, a sombra dela estava parada, completamente imóvel. Mesmo quando Lila deu um passo para o lado, a sombra não se mexeu. E o mais estranho de tudo, ela parecia um pouco maior, um pouco mais escura do que antes. Oi, Lila, sussurrou baixinho, mais para si mesma do que para a sombra. Isso não é possível. E então, o impossível aconteceu. A sombra moveu a cabeça, bem devagar, e olhou diretamente para Lila. Não tinha olhos. Claro, era só uma mancha escura no chão. Mas Lila sentiu aquele olhar como se fosse real. Ela gelou dos pés à cabeça. O medo fez seu coração bater mais forte que um tambor. A sombra então levantou um braço que era longo e fino demais para ser o U dela, e apontou para o fundo da floresta, para a parte mais escura e assustadora. Depois, como se fosse a coisa mais normal do mundo,
A sombra se abaixou e, com um dedo escuro como tinta, escreveu no chão: "Procure meu dono." Lila ficou paralisada por um segundo. Uma sombra que se mexe sozinha, que escreve no chão, era a coisa mais louca que ela já tinha visto, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma pontinha de coragem. Talvez, se ela ajudasse essa sombra perdida, ela deixaria em paz. Então, respirando fundo, ela decidiu seguir a direção que a sombra indicou. Ela caminhou por entre as árvores, que agora pareciam observar cada passo que ela dava. A floresta estava cada vez mais escura e silenciosa. O único som era o de seus próprios passos nas folhas secas. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela ouviu um som baixinho, um chorinho, um choro suave e triste, como o de uma criança perdida. Lila seguiu o som com cuidado, afastando os galhos. E lá, sentada em um tronco de árvore caído, ela viu a coisa mais incrível de todas. Havia uma pequena figura feita de pura luz. Ela brilhava como uma lanterna viva, iluminando um pequeno círculo ao seu redor. A figura de luz tremia um pouquinho, como se estivesse com frio ou com medo. E quando Lila olhou para os pés daquela criaturinha brilhante, ela notou: não havia sombra nenhuma. Naquele instante, Lila entendeu tudo. A sombra não era dela. A sombra pertencia àquela criança-luz. Ela devia ter se afastado porque o brilho do seu dono era tão forte, tão intenso, que a sombra não conseguia ficar perto. E agora, perdida e sozinha, ela queria voltar. Com muito cuidado, Lila se aproximou da criança-luz, guiando a sombra que a seguia. Quando a sombra chegou perto do brilho, algo mágico aconteceu. Elas se juntaram como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. No momento em que se uniram, a floresta inteira pareceu ficar mais clara, menos ameaçadora. As árvores pararam de sussurrar e o ar ficou mais quentinho. A sombra, agora calma e no lugar certo, aos pés do seu dono luminoso, deu um pequeno aceno de agradecimento para Lila. Então, a criança-luz se levantou e, junto com sua sombra, desapareceu em um brilho suave e dourado, deixando a floresta silenciosa outra vez. De repente, Lila ouviu um miado familiar. Era Pipoca! Ele saiu de trás de um arbusto, esfregando-se nas pernas dela, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Lila pegou o gatinho no colo, deu um abraço apertado e correu o mais rápido que pôde de volta para casa, para a segurança e o calor do seu lar. Desde aquele dia, Lila nunca mais deixou o sol se esconder antes de ela estar bem guardada dentro de casa. Mas às vezes, só às vezes, quando a noite cai e as sombras ficam longas lá fora, Lila olha pela janela e acha que vê um brilhinho misterioso piscando entre as árvores, como um pequeno obrigada vindo da floresta. E aí, gostaram da história? Eu adorei. É incrível como até as coisas que nos dão medo, como as sombras, podem ter uma história surpreendente por trás, não é mesmo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu super like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E se ainda não for inscrito, clica no botão para fazer parte da nossa família Mundo Divertido. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima aventura. Tchau!